tema da mensagem de hoje é 7 características de um valente. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. Repita comigo: fazer o que é mal. Fazer o que é mal. Diante do Senhor. Diante do Senhor. E não andar em obediência. Não andar em obediência. É pagar o preço por 7 anos. É pagar o preço por 7 anos. Versículo 2: prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e suas fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruiu o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumentos, porque subia com seus rebanhos e tendas, vinha em multidão como um gafanhoto, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joá, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder os midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Amém? Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos agora para ouvir a Tua voz e para entender, Senhor, o que Tu queres falar conosco a cada dia. Sabemos que dia após dia, Senhor, o Senhor tem nos buscado e tem procurado no nosso interior rastrear a cada dia e tentar tirar toda a impureza, para que não venhamos perecer pelo pecado, nem pela desobediência, em nome de Jesus. Amém. Israel, amado, por entristecer o coração de Deus, por estar em desobediência, um dos povos mais prósperos da terra, estava passando necessidade. Todo o produto que era deles, vinham os inimigos, os amalequitas, os midianitas, e roubavam e saqueavam. E com isso eles já não tinham mais a possibilidade de vencer, e quando nós estamos enfraquecidos, não temos força nem mesmo para a guerra. Mas havia pessoas que estavam lá e que por muitas vezes diziam assim: poxa Deus, nós somos teus servos. Como hoje você talvez tenha visto muitas pessoas, sabe, que passam por situações difíceis, ouve a palavra de Deus, ouve a pregação, ouve os ensinamentos, mas não muda em nada, não coloca em prática a obra do Senhor, a palavra do Senhor. Quantos são, amado povo de Deus, e que infelizmente dizem servir a Deus, mas andam por aí com uma vida de escassez e de miséria? Será que Deus abençoa mais alguns do que a outros? Será que Deus porventura disse assim: não, eu vou abençoar mais a Maria do que o Joaquim? Porque a Maria tem mais tempo de evangelho, tem menos tempo de evangelho, porque a Maria é mulher e o Joaquim é homem? Deus não faz acepção de pessoas. Quando a gente começa a perceber que alguns prosperam, alguns caminham, alguns conseguem caminhar e outros não, é porque está aí a diferença que chama-se obediência. Como diz o pastor Juscelino, quando o cabra é rebelde, ele passa a ficar preso no chiqueiro. Deus, Ele quer de nós que a gente coloque em prática o nosso chamado, que é obedecer a Tua palavra. Afinal de contas, nós somos cristãos para isso, não é verdade? Eu fui chamado para obedecer a palavra de Deus, não a palavra que me convém, a palavra que me abraça. Eu acho engraçado que algumas pessoas, às vezes, hoje em dia isso já não existe tanto, mas na minha época, quando eu me converti, quase 20 anos atrás, sabe o que acontecia, mano? As pessoas iam nas lojas evangélicas, eram muito poucas que tinham, compravam uma caixinha chamada caixinha de surpresa, e lá tinha vários papeizinhos. Então eles oravam, né? E diziam assim: ai Senhor, fala comigo.
Aí tirava lá um versículo que dizia: tudo posso naquele que me fortalece. O outro dizia: o Senhor teu Deus é contigo e vai te abençoar. Enfim, só palavra de vitória. E às vezes o cara estava todo desconcertado, estava tudo errado, desobediente, sabe? Não tinha conversão exata no teu coração e achava que Deus estava falando com ele. Sabe o que acontecia? Eles continuavam no mesmo erro. Quando uma pessoa está errada e Deus continua abençoando, sabe a tendência dessa pessoa qual é? Continuar errando, porque ela acredita que se Deus está abençoando é porque ela está fazendo a vontade de Deus. Deus não tem prazer nenhum em permitir que a bênção não chegue na tua casa. Deus não tem prazer nenhum que os teus filhos estejam doentes. Deus não tem prazer nenhum que você fique desempregado. Mas Deus só permite isso porque este é o ponto referencial, sabe? É o momento em que você realmente vai analisar e dizer: opa, alguma coisa está errada, eu estou errando, eu estou pecando, e se eu não estou pecando, eu estou desobedecendo. E obedecer é melhor do que sacrificar, meu amado. Uns dizem: eu sou de Deus, vive uma vida de derrota, sabe? Bate no peito, diz que são servos do Senhor, e vive o que o povo judeu estava vivendo nesta época. E a Bíblia é muito clara: eles estavam vivendo nesta época porque eles fizeram o que desagradou ao Senhor. Sabe o que desagrada ao Senhor? Pecado. E pecado não é só matar, roubar, adulterar, prostituir. A desobediência é o pecado de rebelião. Foi o pecado que entristeceu o coração do Pai quando entrou no coração de Lúcifer. Sabe, meu irmão, nós precisamos clamar em alta voz e dizermos assim: Senhor, eu quero te servir. E te servir é te obedecer. E quando nós conseguimos obedecer a Deus como realmente Ele quer que nós façamos, o Senhor vai nos abençoar com toda sorte de bênção. Porque senão vai ficar envergonhado. Os inimigos terão mais força, os outros vão conseguir, você não. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você coloque, amado, a sua fé em ação, produzindo obras, produzindo recursos disponíveis, para que verdadeiramente o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Amém? A equação do crente vencedor é fé mais obras é igual a resultado. Fé mais obras é igual a resultado. Não adianta só ter fé e não ter atitude. A obra aqui é a atitude. Se você não tiver atitude, você não vai ter resultado. Não, eu creio em Deus, eu creio que Jesus é o caminho, eu não creio na idolatria, eu não creio na macumbaria, mas você não tem obras. A obra é obedecer, amado. A voz do Senhor, a voz do teu líder, a voz dos seus superiores. Você nunca vai ter resultado se você apenas tiver fé. Amém? Nós precisamos correr atrás, nós precisamos fazer com que a nossa fé seja genuína. Já a expressão de quem define o crente fracassado é fé menos obra é igual a derrota. Amém na mesa? Fé menos obra é igual a derrota. Ou seja, quando eu tenho fé e eu tenho atitude, eu alcanço resultados. Mas quando eu tenho fé e não tenho atitude, eu alcanço derrotas. E é quando nós olhamos para algumas pessoas, imaginamos: por que não prospera? Por que não caminha? Por que a bênção não chega? Por que está sempre com essa cara amarrada? Claro, infeliz. É justamente por isso. Porque tem a fé, levantou a mão, toma a Santa Ceia, é uma pessoa que está dentro da igreja, talvez é uma das que nem faltem nos cultos, mas não tem obras. Consequentemente, vai vir a derrota. Amém, meu amor? É a mesma coisa de você ter um diploma, guardou esse diploma que você tanto estudou numa gaveta e nunca procurou exercer a função ao qual você estudou. Normalmente, as pessoas, a empresa quando precisa de alguém formado naquela área, precisa no mínimo de uma experiência. E se não tiver experiência, tem lugares até que contratam, mas o salário é muito menor.
muito inferior daqueles que já têm um currículo bom, que já têm uma carteira assinada naquela área, que já têm uma experiência naquela área. Deus, na sua infinita misericórdia, quando nós não temos obra, Ele até acaba nos abençoando, mas Ele abençoa muito mais aquele que corre atrás, aquele que cumpre a palavra de Deus, aquele que mesmo que não entende a palavra, diz: é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer e pronto, porque eu quero agradar ao meu Senhor. Às vezes nós estamos mais preocupados em agradar a nós mesmos. Amém? Faça o que Gideão fez. Enquanto estavam todos revoltados porque não tinha emprego, enquanto estavam todos revoltados por uma crise que se instalou em Israel, enquanto estavam todos, angustiados, Gideão, ele fez o que? Ele foi trabalhar. O Senhor, quando o encontrou, ele não estava num lugar qualquer, ele estava num lugar diferente do que deveria ser, malhando trigo no lagar. E ele estava lá. Gideão não chorou, não reclamou, nem se escondeu numa caverna e ficou lá temendo de medo. Não, ele foi atrás do seu propósito. Ele disse: Senhor, a tua palavra diz que quando eu colocar a planta dos meus pés eu serei abençoado e serei próspero. Não vou malhar o trigo lá fora porque os inimigos vão vir e eu sozinho não consigo fazer nada. Mas então eu trago o trigo para dentro da minha casa. Sabe, irmão? Às vezes nós queremos colocar dentro da nossa casa o joio. A Bíblia diz que Gideão colocou dentro do lagar o trigo. Não importa que as pessoas estão se envolvendo com o joio, não importa que as pessoas estão comprando coisas roubadas, não importa que as pessoas estão fazendo falcatrua, não importa que esses crentes que dizem ser crente estão numa condição adversa, você precisa trazer para dentro da tua casa o trigo, como Gideão fez. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu com o povo? Eles estavam rebeldes, dizendo assim: já que Deus nos abandonou mesmo, já que Deus está nos provando, tem 7 anos que a gente está nessa peleja, não quero nem saber, eu vou fazer de qualquer jeito. É nesta hora que você precisa fazer com excelência. Você precisa mudar o quadro, você precisa mudar a história da tua vida. E não é com revolta, não é com rebelião, porque essa é a vontade do diabo que fica na tua mente. Se revolta, se rebelia, chuta o pau da barraca. Deus está dizendo: traga o trigo, o melhor, a santidade, a obediência para dentro da tua casa. Porque o dia que você fizer isso, o Senhor vai se encontrar contigo. Às vezes a gente tem mania de andar no meio da multidão. Mas o país está assim, está todo mundo em crise e você se inclui. Gideão não se incluiu. Ele diz: já que eu não posso fazer lá fora, eu vou fazer dentro da minha casa. E pagou um preço muito alto. O trigo, ele solta um certo pó que coça o nariz. A palha do trigo, quando passa, dependendo do lado que ela pega, ela corta. Sabe, meu amado? Mas ele diz: eu não vou cruzar o meu braço, eu não vou ficar aqui achando que é assim mesmo. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, porque eu vou mudar a história da minha casa, da minha família. E Deus mudou a história de Gideão. Gideão era um valente, que não era conhecido, que não era sacerdote, mas ele era um adorador. E mesmo ele desprovido daquelas condições ideais, Deus apareceu para ele para mudar a sua vida. Juízes 6,12 diz assim: apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Sabe, meu amado, as opressões do diabo, muitas vezes elas vão empobrecendo o crente que se acovarda. Ele vai vendo as dívidas aumentarem sem fazer nada. Por quê? Porque ele está oprimido, ele está angustiado, sem força para vencer. Se olha para o irmão diz assim: ó pastor, ô irmão, ore por mim que eu estou só graça, estou caído, a minha fé está lá embaixo. Ele declara com a própria boca aquilo que o diabo investiu e verdadeiramente ele está dizendo que está acontecendo. Ele entrega as suas armas, dizendo para o inimigo: olha, eu só tenho mais 5 balas aqui no meu revólver. Se vocês tiverem mais do que isso, vocês vão acabar com a gente. É assim que a gente luta, falando para o inimigo quantas munições você tem. O crente faz isso, e por isso que por muitas vezes ele realmente não vai ter força. A palavra diz assim: diga ao fraco que eu sou forte. A nossa força é o Senhor, meu amado. Gideão estava abalado pelos 7 anos passando por uma crise. Sabe, hoje nós temos visto
Alguns países que entrou em crise, dentre eles os Estados Unidos, dentro de 2 anos e pouco, já se levantou. Imagina se ficasse 7 anos. 7 anos. Israel empobreceu durante 7 anos, porque foi desobediente. Tornou-se presa fácil. Porque quando nós declaramos que somos fracos, nos tornamos presa fácil. Mas quando nós nos tornamos, amado, de cabeça erguida, mesmo se arrastando, não entregue as suas armas. Malaquias 3,18 diz assim: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esta é a diferença. Eu sirvo ao Senhor. Eu posso passar por luta, eu posso passar por prova, mas o Senhor sabe no meu coração, e eu vencerei, porque eu sou justo, justificado pelo sangue de Cristo. Existe uma grande diferença entre os filhos de Deus em relação aos demais que não servem. Às vezes está na igreja, mas não serve. Jesus fala sobre isso. Ele conta a parábola das 10 virgens, que 5 só foram salvos, ou seja, 50% da igreja. Sabe, irmão? Estão recebendo a mesma palavra, o mesmo alimento, a mesma administração, só que 5 são prudentes e 5 são loucas. Qualquer vento, qualquer coisa tira da presença de Deus. Qualquer luta, abre a boca, murmura. Sabe? Tem uma vida realmente toda torta, toda errada. Essa é a diferença que deve ser manifesta em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja honrado. Amém? Eu quero falar sobre as 7 características desse valente. A primeira dela, ele era humilde. Deus sempre vai resistir aos soberbos e dá graças aos humildes. Juízes 6,15 diz: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família, a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. O próprio Deus tem um chamado direto para Gideão. Ele poderia dizer: olha, Senhor, modesta parte, eu sou o cara. O Senhor escolheu a melhor pessoa porque eu tenho a estratégia. Sou bom mesmo. Eu sei que o Senhor nunca se enganou, porque o Senhor olhou para mim e percebeu que eu tenho algo que queria mais. Ele não disse isso. E Senhor, tem certeza que sou eu. Eu sou o menor da casa de meu pai, da tribo de Manassés. É a que menos é conhecida. Politicamente nós não temos poder. Economicamente nós não temos sucesso. Mas o Senhor olhou para ele e disse assim: Gideão, enquanto todos estavam em crise, todos estavam blasfemando, xingando, murmurando, sabe, todos estavam voltados a coisas erradas, você estava na tua casa, passando pela peleja, trabalhando com trigo dentro da tua casa. Essa é a diferença que me fez chamá-lo para ser um valente. Glória a Deus. Valente, meu amado, é aquele que defende uma causa. E Gideão estava defendendo a causa da sua família. Ele não aceitou ser do jeito que era. Ele disse assim: tu me chamas para livrar Israel, e com quem que eu vou livrar Israel? Preste atenção, meu irmão. Quando todo um país está em crise, Deus levanta um homem, como aconteceu com Gideão, um homem que buscava santidade e um homem que andava em obediência. Deus poderia ter chamado qualquer um outro. Deus poderia ter chamado um profeta, mas o profeta naquela época era para profetizar a palavra de Deus, não era para guerrear. Deus está te chamando no ano de 2013 para fazer a diferença, sabe, para mudar a sua história, porque Deus, Ele quer uma pessoa que seja realmente humilde, humilde de coração, sabe? Gideão realmente ele estava olhando para ele mesmo e percebendo que Deus enxergou nele algo que poderia mudar a história. Ou 2013 será mais um ano, tanto quanto os outros, ano após ano. E se eu tiver sorte, eu vou conseguir alguma coisa. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus é a nossa sorte de bênção.
E para que eu possa atrair, adquirir a bênção de Deus, eu preciso ser exatamente como Gideão foi. E uma das primeiras características dele era a humildade. Segunda, ele tinha precaução. Ele era prudente. Todo homem usado para se colocar na brecha tem que ter precaução. Juízes 6,17 diz assim: prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu que falas comigo. Ele não foi empolgado. Nós precisamos ter realmente esse cuidado de saber que se é Deus que está conosco. Gideão, ele foi tão zeloso que a Bíblia diz que ele fala com o Senhor, não é querendo duvidar, Senhor, é que tantas coisas têm acontecido aqui nesses lugares, e eu realmente não me vejo a pessoa mais habilitada para isso, mas já que o Senhor diz que eu sou habilitado para isso, vamos fazer o seguinte: eu quero um sinal, e o sinal que você pedir, Deus vai te dar. Se você realmente deseja fazer algo da parte de Deus, que é para agradar o coração do Senhor, você precisa então pedir um sinal para Deus. Se você tem dúvida de alguma coisa, diga: Senhor, então me dê esse sinal, que eu seja convicto daquilo que eu estou fazendo, que realmente seja a tua vontade. Você vai ver que Deus vai agir e o sinal de Deus vai acontecer. Terceiro, ele tinha espiritualidade, um dos fatores primordial. Sem espiritualidade jamais poderemos servir ao Senhor. Juízes 6:24 diz: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou Jeová Salom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Asbieritas. Preste atenção que ele tinha espiritualidade, uma coisa que já tem ido embora há muitos anos, de muitas igrejas e de muitos crentes. Os crentes hoje estão tão modernos, que para eles louvar ao Senhor e louvar a música do mundo é a mesma coisa. A palavra de Deus diz, amado, que nós não podemos ter dois senhores. Ou você é um homem de Deus que louva ao Senhor com os teus lábios, e a tua casa é altar do Senhor, ou a tua casa é altar de Baal. A maioria dos crentes hoje tem na sua estante talvez CDs de música cristã, como também de músicas profanas, e acham normal. E daí vai muita coisa além disso. Se fosse sua música, era de menos. Você pega aquilo lá e joga fora, acabou. Não é verdade? Mas tem atitudes mundanas, como moda, como roupa, como falar, como vestir, como andar, como agir. Antigamente nós olhávamos qualquer pessoa cristã na rua, era identificada pela tua atitude, não era nem por roupa. Hoje tem gente que quando chega na empresa e alguém fala: olha, graças a Deus eu me converti, o outro fala: eu já sou crente há tantos anos. A pessoa vai olhar e falar: você? Espanto, porque você nunca falou, você nunca deu testemunho. Imaginaria qualquer um crente, menos você. Por quê? Pelas suas atitudes. Ele era espiritual. Deus tem buscado homens e mulheres que separam o teu momento de espiritualidade. Aqueles que realmente buscam a palavra do Senhor, não só na igreja, mas dentro de casa, que ora, que jejua, não só na igreja, mas também dentro da sua vida, na tua casa, no teu dia a dia. Tem uma vida de comunhão com o Pai. Amado, os anos estão chegando, os dias estão se apertando, e se nós não tivermos como as 5 virgens prudentes, Jesus vai voltar e muitos vão ficar. Eu acho engraçado que crente que não consegue nem orar em línguas, mas abre a boca para falar um bocado de besteira e de palavrão, está cheio. Tem uma vida toda desregrada. E aí diz: Senhor, por que aconteceu isso comigo este mês? Por que o mês passado eu passei por aquilo? Por que na minha família está essa tribulação toda? Porque tudo não é espiritual, tudo é carnal. E quem semeia carne, colhe carne. Quem semeia do Espírito, vai colher do Espírito. Essa era a característica de Gideão. Ele era um homem espiritual. Esse era o fator principal, sabe? Sem espiritualidade, sem santidade, jamais conseguiremos agradar o Senhor.
Quarto, ele era obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Juízes 6, 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Sabe o que o Senhor pediu para ele? Vá e quebre o altar de seu pai. E você vai sacrificar ao Senhor algo que lhe custe, algo que mude a história. Gideão, como homem, ele disse assim: bom, então vou chamar alguns homens e vou fazer isso de noite. Eu não vou fazer de dia, porque de dia muitas pessoas vão ver. Deixa elas saberem depois. Mas no começo, para Gideão, imagine vocês, amado, que ele ficou meio intimidado com as coisas que lhe aconteciam. Sabe por quê? Porque é uma situação nova. Deus o chamou para uma obra nova, para algo que ele nunca tinha feito, para mudar a história de uma cidade, para lutar contra homens que ele não tinha arma para isso. E às vezes Deus nos chama para fazer algo novo, e às vezes nós ficamos meio preocupados, dizendo como que nós vamos fazer, de que maneira queremos proceder. Eu não tenho estudo bastante, eu não tenho arma bastante, eu não tenho conhecimento bastante. Mas uma coisa você tem que ter bastante: espiritualidade, e você precisa ser obediente, porque a obediência fará com que Deus mova para a sua vida. Talvez ninguém consiga, mas você, por ser obediente, eu quero trocar a palavra obediente por servo, e você, por ser servo, Deus vai te honrar. Ser obediente é ser servo. Amém? 5. Tinha inspiração divina. Inspiração, amado, pelo Espírito Santo. Em um homem é uma característica tremenda. Um homem de Deus, ele precisa ser inspirado pelo Espírito Santo, independente se ele está orando ou não, independente se ele está na igreja ou não. Às vezes ele está lá na empresa resolvendo um problema que está há dias tentando, todo mundo tentando solucionar o problema, e o Espírito Santo vem sobre ele e sopra nos seus ouvidos, dizendo: faça de tal maneira, coisa talvez que você nunca fez. Mas um homem, quando ele tem a inspiração divina, como Gideão era inspirado pelo Senhor, ele passou a ter sucesso. Pastor, e como que eu faço para ser uma pessoa inspirada, para ter a sensibilidade do Espírito? É muito simples, meu amado. É ser obediente à palavra de Deus, é buscar ao Senhor, mesmo nas horas que você não tiver vontade, sabe? É buscar ao Senhor, é jejuar, é clamar, mesmo no dia que você supostamente se acha fraco ou caído. Porque fazer quando tudo está bem é muito fácil. Nós precisamos fazer quando realmente nada está bem, e mudar a situação, e mudar a história. Amém? 34 diz: mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os asbieritas se ajuntaram após ele. Quando ele toca a trombeta, dizendo: nós vamos para a batalha, vamos para a luta, até aquelas pessoas que ele imaginava que não se chegaria a ele, se achegou. Quando você tocar a trombeta em Sião, quando você aprender a clamar o nome do Senhor e confiar nele, as pessoas que não te davam crédito, vai passar a te dar crédito. As pessoas que não confiavam em você, vai passar a confiar. Você vai mudar a história, porque verdadeiramente o Espírito do Senhor Deus vai se apoderar de ti. Sabe, meu irmão, uma coisa que nós precisamos entender a cada dia, que essa inspiração, ela vem no momento que realmente nós necessitamos. Era a mesma coisa de Sansão. Sansão, ele não era forte 24 horas, ele tinha força 24 horas, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas era diferente naquela época, nos dias de hoje. Naquela época o Espírito Santo se apoderava em algumas pessoas escolhidas por ele para fazer isso. Depois de Jesus, quando foi derramado no Pentecoste, sabe, na vida de Jesus, ele derramou esse Espírito sobre todos nós. Então, no dia que nós aceitamos Jesus, o mesmo Espírito de Gideão, o mesmo Espírito de Sansão, ele está sobre a tua casa, sobre a tua vida. E por que ele não está atuando? Porque ele só atua quando há obediência. Se você olhar para a vida de Sansão, quando Sansão desobedeceu, o que aconteceu com o Espírito Santo? Foi embora. Por que às vezes algumas coisas não acontecem em nossas vidas? Porque falamos demais, porque ouvimos demais. Tem pessoas que dizem: não, da minha boca não sai nada para proferir maldição, da minha boca não sai nada para ofender o outro, para se levantar
Vamos fechar a brecha, vamos fechar a porta. Lá na empresa estão falando mal do patrão, estão falando mal de todo mundo. Você é crente, seja a diferença, sai de perto. E quando chegarem perto de ti para falar alguma coisa, não seja educado. Porque às vezes nós somos educados e dizemos: eu não sei, não sei. Sabe, esse não sei quer dizer que você está no meio. Não sei se eu concordo ou não. Seja bem claro, eu não mexo com isso. Eu não sou rebelde, eu não vou atuar desta maneira. Eu não compactuo com isso. Então, portanto, não conte comigo. Pastor, mas eu vou perder o meu amigo. É melhor você perder o teu amigo, se diz amigo, do que você perder o teu único e sincero amigo, que é o Espírito Santo. Porque quando nós começamos a obedecer, nós ouvimos a voz do Espírito Santo todo dia: não faça isso, meu querido, você vai pecar, você vai errar, você vai cair. Ele fala isso não é para pegar no teu pé, ele fala isso porque ele não quer ver você prostrado. E o momento que nós começarmos a ouvir e ser obediente nas mínimas coisas, principalmente em relação a Deus, Deus te fará como um Gideão, um vencedor. Talvez a tua casa está como estava em Israel. Talvez você está dizendo: meu Deus, eu não sei nem como orar. Sabe, há tantos anos que está essa escassez. Talvez não falta dinheiro, não falta comida, mas falta amor, falta saúde, falta união, falta unidade. Sabe, falta aquele momento gostoso de você estar junto com a tua família. Não vamos fazer nada, não tem dinheiro, mas vamos assistir televisão e comer pipoca junto. Às vezes já não tem mais essa unidade. Às vezes o pai e a mãe ficam rodeando para lá e para cá e vê os filhos cada dia mais querendo se pegar, querendo matar um ao outro, e é crente. Meu Deus, aonde está o erro? O erro está lá atrás, aonde houve a desobediência, aonde houve a rebelião, aonde talvez saiu metendo pau em alguém. Por mais errado que esteja, Deus não te colocou por juiz. Cala-te. Porque quando nós nos calamos, nós não julgamos. Amém? Pastor, mas a pessoa veio até minha casa e ela disse que a Maria falou A, B, C, D e E de mim, mas eu não falei isso tudo, eu só falei A. Vigia, meu amado. A Bíblia é muito clara quando diz que nós não devemos causar escândalo, e muito menos devemos causar contenda com os nossos irmãos. Será que essa pessoa que veio até a tua casa para dizer A, B, C e D da Maria, ela veio para quê? Para ajudar você em alguma coisa ou para entristecer o teu coração? Se é para entristecer o teu coração, não é teu amigo, sinto muito. Gideão, enquanto as pessoas estavam lá fora se pegando, roubando um ao outro, tentando mudar essa sua situação, ele se trancou na casa dele. Ele diz: eu não vou compactuar com esta maldição que está aí fora. Eu vou malhar o trigo dentro da minha casa. Na minha casa entra trigo, não entra joio. Tudo aquilo que é joio, lança fora. Sabe? Deus quer que você tenha uma vida em unidade com Ele. Não adianta você ser a sua casa ser um palácio do reino dos céus, mas embaixo da cama ter uma imagem do diabo. Sabe aquele diabinho como fazia antigamente, colocar dentro da garrafa, que dizia que dava sorte? Ou você serve a Deus ou você não serve. E tem crente que tem o diabo dentro da garrafa. Verdade, irmão. As atitudes dele, não tem um demônio, tem uma legião de demônio que atua. Crente que dentro de casa começa a ver vulto. Misericórdia. O diabo só entra numa casa quando ele encontra uma brecha. E se na tua tem acontecido isso, é hora de fechar a brecha. 2013 é o ano que o Senhor quer que você ande em obediência. E andar em obediência, andar lado a lado, de braço dado com Ele. Amém? Imagine Jesus na tua casa, sentado junto à mesa, aquela paz, aquela harmonia, cheio de endemoniado, um perturbado, filho de Belial, rebelde, que fala mal de todos e de todo mundo, principalmente daqueles que são liderança. E aí você está lá: é mesmo, irmão, ai, misericórdia. E o irmão está descendo o pau. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai levantar da mesa e vai embora. Amém? Porque
Ele ama você que está nesta mesa, e aquela pessoa que não está presente, que está sendo ali malhado, Ele também ama. Então nós precisamos aprender a ser a diferença e dizer: na minha casa eu não aceito, na minha casa só entra trigo. Amém? Uma vez perguntaram para Jesus por que não arrancava o joio no meio do trigo logo, já que o joio estava lá atrapalhando. Jesus disse o quê? Eu não posso arrancar, e não é permitido que ninguém arranque o joio do meio do trigo, porque quando você arranca o joio, as suas raízes estão entrelaçadas, você vai arrancar o trigo junto. Mas deixa que naquele dia, quando vier a colheita, o Senhor vai separar o molho de trigo, o molho de joio. O joio será queimado. Sabe, irmão? Às vezes nós estamos apontando para alguém achando que esta pessoa é joio e ela é muito mais trigo do que nós. Então não cabe a nós ser juiz. 6. Ele tinha comunhão com Deus. É o segredo de quem o Senhor está com ele para o que deve vier. Juízes 6:36 diz assim: disse Gideão a Deus: há de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Ou seja, ele diz: eu sei que eu tenho comunhão contigo, e se tu está dizendo que eu serei o instrumento do Senhor para livrar Israel, eis-me aqui. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, eu disse isso cultos passados. E nomeei esta pessoa, qual eu vou dizer agora, eu chamei-a de Maria, por ser um nome comum. Deus está durante um ano inteiro trazendo promessa para ti. E às vezes vem a Maria no finalzinho do ano e te joga uma bomba dizendo que nada daquilo vai acontecer, ou traz uma situação semelhante que você tem esta visão. Gideão, ele tinha comunhão com Deus. Talvez todos à sua volta diziam: loucura, nós estamos sofrendo há 7 anos. Como é que você tem uma visão de um anjo? Como é que Deus aparece só para você e diz que você iria livrar Israel e todo mundo aqui está perecendo? Gideão, ele não deixou se abalar por isso, meu amado, porque ele entendeu o seguinte: ele tinha comunhão com Deus, então ele sabia que aquela revelação só podia ser de Deus, e era o próprio Deus. Se você tem comunhão com Deus e o Senhor está te dando estratégia, não ouça o que as Marias da vida dizem, ao contrário, ouça a voz do Senhor, porque Ele sim te ama. Ele sim vai fazer com que você vença. Pastor, e se eu não tiver certeza que se Deus falou comigo naquela área, se com pouca empolgação da minha parte, ou porque eu quero, preste atenção, só pelo fato de você obedecer, e ainda que não seja a vontade de Deus, mas aquilo não vai prejudicar ninguém, Deus entra na história e te abençoa para te honrar, porque Deus é Deus de honra. O princípio que Deus vai partir é da obediência, não é nem pelo fato em si, porque para Deus abençoar, a bênção de Deus ser o tamanho de uma pedrinha, o tamanho de uma montanha, para Ele é igual, mas o princípio que Ele vai partir é pela obediência, e pela obediência Ele vai honrar. E ele sabia que Gideão tinha essa comunhão com ele, e Gideão sabia a comunhão que havia entre ele e Deus. Ele disse assim: eu sou o menor da casa dos meus pais, eu sou da tribo de Manassés. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não sou conhecido na linhagem de profeta. Na minha linhagem, na linhagem de Manassés, não tem levita. Se fosse nos dias de hoje, ele poderia dizer: na minha família nunca teve pastor, na minha família nunca teve crente, só eu. E o Senhor disse para ele: mas é você que eu escolho. Tantas outras famílias, tem crente, tem pastor, tem missionário, tem profeta, tem levita, tem tudo quanto é coisa, mas é em você, na tua família, é você que faz parte desta tribo que eu estou chamando. Meu amado, você faz parte desta tribo, e esta tribo o Senhor quer honrar a tua vida. Amém? 7º e último, ele tinha lealdade a Deus, ser fiel, pois Deus contempla para permanecer forte e poderoso. Fidelidade, amado. Jesus, ele disse assim: aqueles que se envergonharem do meu nome
naquele dia eu me envergonharei dele. Tem gente que, se alguém fala assim para ele, você é crente? Ele diz, não, eu não sou crente, eu sou evangélico. Tu é o quê? Sou evangélico, eu não sou crente. Meu amado, eu sei que crente até o diabo é, mas nós somos conhecidos como crente. Então nós somos crente. Os espíritas também creem no evangelho, segundo Allan Kardec. Então eles podem dizer que também são evangélicos. Mas quando se fala crente, se fala do povo que somos nós. Um povo que não se dobra diante da idolatria, um povo que não se dobra diante do pecado. Sabe, nós não somos uma comunidade diferente. Nós somos um povo de Deus, somos crente. Sabe, nós precisamos ter essa lealdade com Deus, saber quem somos, ser fiel ao Senhor, carregar a Bíblia para a igreja, falar como crente, agir como crente, porque somos. É engraçado que o advogado, aonde ele estava, amado, se possível, às vezes ele vai na praia, de terno e gravata, e com seu anel de advogado. O médico, se possível, ele vai em qualquer lugar vestido de branco, não tem vergonha, é fiel, sabe, ao seu trabalho. O crente não, ele quer ser camuflado. Gideão não era camuflado. Juízes 8:22 diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim como tu, como teu filho, o filho do teu filho, porquanto livraste das mãos de Midian. Gideão, porém, lhe respondeu: nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Ou seja, o povo estava querendo colocar ele como rei. Ele aceitou o reinado, mas ele diz: o domínio é do Senhor. Ele poderia se colocar como político, sabe? E dizer: não, já que vocês querem, estão votando em mim, farei o meu melhor. Não, ele diz: olha, toda honra e toda glória seja dada a Deus. E é isso que tem faltado. Pessoas com essas características. Deus levantou Gideão, amado, e ele foi um grande libertador de Israel. Recebeu essa grande missão e Deus o capacitou para isso. E é isso que Deus quer, é isso que Deus está fazendo. Deus quer dizer que Ele está preocupado com essas características, não na vida de Gideão, porque ele sabia que tinha, mas na sua, na minha, na nossa. Nós precisamos ter essa característica, sabe? Pois Ele tem uma grande missão para mim e para você. 2013 está aí. Talvez você passou pelos 7 anos de luta, de muita peleja, mas o Senhor quer que você realmente continue perseverando, malhando o trigo no lagar, e Ele vai te levantar para vencer e trazer vitória à sua família. Bem, fique de pé. Aplauda o Senhor.